Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública, e dá outras providências. Parte 1, artigos 1º ao 12. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Das Disposições Gerais. Seção 1. Dos Princípios. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. Parágrafo 1º. É vedado aos agentes públicos. Inciso 1. Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes, ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos parágrafos 5º a 12 deste artigo, e no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991. Inciso 2. Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991. Parágrafo 2º. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços. Inciso 1. Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010. Inciso 2. Produzidos no país. Inciso 3. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Inciso 4. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Inciso 5. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo 3º. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para
Inciso 1. Produtos manufaturados e para serviços nacionais, que atendam a normas técnicas brasileiras. E, inciso 2, bens e serviços produzidos ou prestados por empresas, que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, ou para reabilitado da Previdência Social, e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo 6º. A margem de preferência, de que trata o parágrafo 5º, será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente, em prazo não superior a 5 anos, que levem em consideração: inciso 1, geração de emprego e renda; inciso 2, efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais; inciso 3, desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país; inciso 4, custo adicional dos produtos e serviços; e, inciso 5, em suas revisões, análise retrospectiva de resultados. Parágrafo 7º. Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, poderá ser estabelecido margem de preferência adicional àquela prevista no parágrafo 5º. Parágrafo 8º. As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços, a que se referem os parágrafos 5º e 7º, serão definidas pelo Poder Executivo Federal, não podendo a soma delas ultrapassar o montante de 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. Parágrafo 9º. As disposições contidas nos parágrafos 5º e 7º deste artigo não se aplicam aos bens e aos serviços cuja capacidade de produção ou prestação no país seja inferior. Inciso 1, a quantidade a ser adquirida ou contratada, ou, inciso 2, ao quantitativo fixado com fundamento no parágrafo 7º do artigo 23 desta lei, quando for o caso. Parágrafo 10. A margem de preferência, a que se refere o parágrafo 5º poderá ser estendida, total ou parcialmente, aos bens e serviços originários dos Estados partes do Mercado Comum do Sul, Mercosul. Parágrafo 11. Os editais de licitação para contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública, ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo 12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o processo produtivo básico, de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001. Parágrafo 13. Será divulgada na internet, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto nos parágrafos 5º, 7º, 10, 11 e 12 deste artigo, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas. Parágrafo 14. As preferências definidas neste artigo, e nas demais normas de licitação e contratos, devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Parágrafo 15. As preferências dispostas neste artigo prevalecem sobre as demais preferências previstas na legislação, quando estas forem aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros. Artigo 4º. Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades, a que se refere o artigo 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da administração pública. Artigo 5º.
Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 42 desta lei, devendo cada unidade da administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. Parágrafo 1º. Os créditos a que se refere este artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e que lhes preservem o valor. Parágrafo 2º. A correção de que trata o parágrafo anterior, cujo pagamento será feito junto com o principal, correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos a que se referem. Parágrafo 3º. Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas, cujos valores não ultrapassem o limite, de que trata o inciso 2 do artigo 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 dias úteis, contados da apresentação da fatura. Artigo 5º-A. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Seção 2. Das definições. Artigo 6º. Para os fins desta lei, considera-se: inciso 1, obra, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. Inciso 2, serviço, toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. Inciso 3, compra, toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez, ou parceladamente. Inciso 4, alienação, toda transferência de domínio de bens a terceiros. Inciso 5, obras, serviços e compras de grande vulto, aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite estabelecido na linha C do inciso 1 do artigo 23 desta lei. Inciso 6. Seguro-garantia, o seguro que garante fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. Inciso 7. Execução direta, a que é feita pelos órgãos e entidades da administração, pelos próprios meios. Inciso 8. Execução indireta, a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes. A. Empreitada por preço global, quando se contrata a execução da obra, ou do serviço por preço certo e total. B. Empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra, ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. C. Vetado. D. Tarefa, quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. E, empreitada integral, quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional, e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada. Inciso 9. Projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. A. Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza.
B. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem. C. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. D. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. E subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. F. Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Inciso 10. Projeto executivo, o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Inciso 11. Administração pública, a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. Inciso 12. Administração, órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a administração pública opera e atua concretamente. Inciso 13. Imprensa oficial, veículo oficial de divulgação da administração pública, sendo para a União, o Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, o que for definido nas respectivas leis. Inciso 14. Contratante, é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual. Inciso 15. Contratado, a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a administração pública. Inciso 16. Comissão, permanente ou especial, criada pela administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. Inciso 17. Produtos manufaturados nacionais, produtos manufaturados, produzidos no território nacional de acordo com o processo produtivo básico, ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Inciso 18. Serviços nacionais, serviços prestados no país, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Inciso 19. Sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos, bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação, cuja descontinuidade provoque dano significativo à administração pública, e que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações. Críticas: disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade. Inciso 20. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante. Seção 3. Das obras e serviços. Artigo 7º. As licitações para execução de obras e para prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, a seguinte sequência: Inciso 1. Projeto básico. Inciso 2. Projeto executivo. Inciso 3. Execução das obras e serviços. Parágrafo 1º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela administração. Parágrafo 2º. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: Inciso 1. Houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. Inciso 2. Existir orçamento detalhado em planilhas, que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
Inciso 3. Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. Inciso 4. O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, de que trata o artigo 165 da Constituição Federal, quando for o caso. Parágrafo 3º. É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica. Parágrafo 4º. É vedada ainda a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades, ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. Parágrafo 5º. É vedada a realização de licitação, cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade, ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. Parágrafo 6º. A infringência do disposto neste artigo implica nulidade dos atos ou contratos realizados, e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Parágrafo 7º. Não será ainda computado como valor da obra ou serviço, para fins de julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a do respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. Parágrafo 8º. Qualquer cidadão poderá requerer à administração pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada. Parágrafo 9º. O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Artigo 8º. A execução das obras e dos serviços deve programar-se sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução. Parágrafo único. É proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade, a que se refere o artigo 26 desta lei. Artigo 9º. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço, e do fornecimento de bens a eles necessários. Inciso 1. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. Inciso 2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto, seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. Inciso 3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Parágrafo 1º. É permitida participação do autor do projeto, ou da empresa a que se refere o inciso 2 deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da administração interessada. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço, que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado, ou pelo preço previamente fixado pela administração. Parágrafo 3º. Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação. Artigo 10. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas. Inciso 1. Execução direta.
Inciso 2. Execução indireta, nos seguintes regimes: a. Empreitada por preço global. B. Empreitada por preço unitário. C. Vetado. D. Tarefa. I. Empreitada integral. Parágrafo único. Vetado. Artigo 11. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento. Artigo 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços, serão considerados principalmente os seguintes requisitos: Inciso 1. Segurança. Inciso 2. Funcionalidade e adequação ao interesse público. Inciso 3. Economia na execução, conservação e operação. Inciso 4. Possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, conservação e operação. Inciso 5. Facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço. Inciso 6. Adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas. Inciso 7. Impacto ambiental.